Bom, bom dia a todos. A gente vai ter que entrar aqui em mais uma discussão porque muita coisa não ficou esclarecido e a gente vai conversar sobre isso agora. Por favor, eu peço que vocês não dê atenção pro áudio de fundo. Ouçam a minha voz, somente. O resto não interessa. Em primeiro lugar, a Petrobras. Eu vou falar aqui da Petrobras. Eu vou falar da cidade de Carapicuíba. Eu vou falar da estrutura da Matrix. Eu vou falar da função do Banco Central e a Casa da Moeda. E eu vou falar do ocultismo da Imperial Diesel e a Petrobras. Pois bem, pessoal, para vocês entenderem o problema do Brasil hoje, os intelectuais do Brasil têm que entender no mínimo de 100 anos atrás da história do mundo. Tem que entender de 100 a 200 anos atrás. Não tem como você entender o problema do Brasil hoje se você não entender a história do Brasil há 100 anos atrás. Tá bom? Primeiro, eu vou falar da estrutura da Matrix, mais uma vez. Desde a Segunda Guerra Mundial, está provado que não pode se fazer mais guerra de mísseis, como os Estados Unidos fez no Iraque, para buscar o Saddam Hussein. Não pode mais fazer guerra. Por quê? Porque os custos para se reconstruir cidades danificadas pela guerra é muito maior do que manter ela funcionando. Baseando-se nessa teoria, surgiu um pensamento arquitetônico que foi explicado no filme Matrix. Gente, é lamentável que o intelectualismo brasileiro não entenda o filme Matrix. É lamentável que a gente escute baboseiras e baboseiras do filme Matrix de pessoas que estão querendo contaminar as novas gerações. É lamentável porque você vai ser destruído pelo processo da transição. Se você não assistiu o filme Matrix, você não vai entender o que está acontecendo com o Brasil hoje. E eu vou abrir um espaço aqui e falar sobre o Ad Astra. Ad Astra é o novo filme de Hollywood com Brad Pitt. Ad Astra, beleza? Pois bem, pessoal, existe um ocultismo que é uma duplicidade que é enganação. Existe um império baseado no diesel e existe a Petrobras, que é baseado em óleo duto, óleo betuminoso. São coisas diferentes. Para você entender essa salada mista, você vai chegar em dois monarcas, o Vaticano e o Reino Unido. O Reino Unido, ele colonizou os Estados Unidos, sede administrativa do poder executivo e econômico. Quem gosta de dinheiro, gosta dos Estados Unidos. Quem gosta dos Estados Unidos tem o pensamento predominantemente ao pensamento britânico. Rainha Elizabeth, economia feita pelos ingleses. Quem não sabe, a teoria, o Adam Smith era um inglês, não era isso? O escocês. O Adam Smith é o pai do capitalismo moderno. Para você entender a Imperial Diesel, a relação da Petrobras, você tem que entender do modelo de guerra que o arquiteto criou no terceiro milênio. Que o capitalismo nada mais é do que guerra entre pessoas.
dentro dessa teoria de guerra, você mantém a estrutura da Matrix sem criar guerras militares e você cria um mundo de ilusão. O arquiteto, ele criou uma arquitetura, e eu vou falar para você que eu tenho autoridade de falar isso, porque de qualquer forma a arquitetura do arquiteto foi abalada, tá? Tanto pelo modelo das mulheres na guerra, quanto pelo modelo do petróleo no seu mais profundo e objetivo forma de extração de petróleo. Dentro dessa teoria, existem dois pensamentos vinculativos, que é o pensamento ateísta, Deus não existe, eu não quero saber de Deus, eu quero ter casa, carro e o Mad Max, livro de Eli, eu sou a lenda que se dane. Você está entendendo o que eu estou falando? O que o pensamento ateísta sugere? Não existe Deus, eu não quero saber como o mundo foi criado, a minha vida é curta, eu quero andar no melhor carro e que se dane Mad Max, que se dane livro de Eli, que se dane eu sou a lenda, e etc, etc, etc. Resumindo, pessoas que não estão nem aí com o futuro do mundo, pessoas que não estão nem aí com o futuro das próximas gerações. São pessoas imediatistas que querem viver o aqui e o agora. Essa cidade de Carapicuíba, antigamente, era uma fazenda. Ela era uma fazenda que tinha um único dono. Essa cidade, no início do plano arquitetônico, há 50 anos atrás, há 50, 60 anos atrás, foi um local criado pelo arquiteto para discutir o futuro. Por quê? Porque o arquiteto ele vinha equilibrando a estrutura econômica da Matrix até o ano 2000. Todo governo, gente, da Terra tem uma agenda de Estado. Para quem não sabe disso, é lamentável que tem mulheres e homens que não sabem disso. Todo governo da Terra tem uma agenda de Estado e essa agenda ela muda de tempo em tempo. Doa a quem quer que doa. A economia do planeta hoje está praticamente congelada. A economia do planeta hoje está praticamente congelada. Ninguém consegue vender e ninguém consegue comprar. Então, eu vou começar aqui agora a falar sobre a Petrobras. A Petrobras é uma empresa que extrai óleo duto, nada mais. A Imperial Diesel é uma outra empresa que faz óleo diesel baseado em cadáveres. Beleza? De qualquer forma, esse sistema está condenado. Beleza? Por quê? Porque o óleo diesel se baseia no petróleo. O petróleo faz pneus de caminhão. E o petróleo vai acabar. De qualquer forma, o sistema está condenado. Eu quero que você tenha isso na sua mente. Se você é ateu, se você não é ateu, se você é ateísta, se você não é teísta, se você é banqueiro, se você tem casa de aluguel, se você é rico, se você é pobre, ou acredita que é rico, ou acredita que é pobre, você está dentro da Matrix. Você está dentro da ilusão da Matrix. Eu vou explicar sobre a ilusão da Matrix. Pois bem, de qualquer forma, o sistema está condenado, tá bom? É por isso que saiu o filme Matrix em 1999. Teve a prorrogação de Matrix em 2001, em 2000, aliás, que foi Matrix Revolution e Matrix Reloaded. Esse filme Matrix, ele está carregado de informações metafísicas, está carregado de guerra civil, de como funciona a guerra do terceiro milênio, está carregado de muitas informações, é só besta que não quer ver. O filme Matrix, ele revela para o terceiro milênio toda a sacanagem, os problemas e a guerra do terceiro milênio que nós vamos enfrentar, se a gente não se unir. Outra coisa, o filme Matrix tem um forte pensamento, que é o pensamento feminino e o pensamento masculino sobre as riquezas do mundo. As mulheres, em grande maioria, elas não estão nem aí para o futuro, beleza? É uma verdade. Existe a maioria de mulheres que inconscientemente acreditam no futuro. Outras, a maioria, não acreditam no futuro.
são materialismo. O governo britânico é baseado fortemente no materialismo de Adam Smith. Tá? Quem é um pouco mais consciente de materialismo são os seguidores de Karl Marx. E aí é onde nasce o pensamento de esquerda e direita. Eu não vou ficar entrando em profundidades. E não adianta nenhuma pessoa vir falar para mim na internet: o que é materialismo? Meu Deus, eu não estudei sobre isso. Ó, pegue seus livros e se foda para estudar. Porque a gente está aqui discutindo um establishment. Beleza? Eu não tenho tempo de ficar dando aula de materialismo científico, de materialismo metafísico, para pessoa que nunca estudou. O Brasil, o território nacional brasileiro, na arquitetura do arquiteto, foi decretado falido há mais de 40 anos. Porque é uma geração baseada no modelo escravista de subsistência. Ou seja, o Brasil ele já foi colônia, já foi governado por vários modelos de governos europeus e não funcionou. Então o arquiteto ele declarou que o Brasil seria uma fábrica de fazer óleo diesel, próximo depois da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Para sustentar de certa forma o mundo. Olha que eu vou falar para você aqui. O arquiteto da teoria econômica do pós-Segunda Guerra declarou que o Brasil seria um império do diesel. Ou seja, o Brasil ia sustentar o planeta fazendo óleo diesel com cadáveres. Por isso que o Brasil é um mundo que não, é um país que não tem educação de qualidade. É um Brasil que os Estados Unidos ele influencia as armas no Rio de Janeiro. É um país que a miséria cresceu desproporcionalmente na favela do Rio de Janeiro, no mundo todo. O Brasil traz migrantes de todos os estados federativos da União para São Paulo para gerar óleo diesel. Tá? A sociedade paulistana sabe disso. Os mais velhos do estado de São Paulo sabem disso. Que o São Paulo é um estado que faz óleo diesel. O Rio de Janeiro é um estado que faz óleo diesel através de guerras. E isso vai ter que acabar de um jeito ou de outro, porque de qualquer forma o petróleo vai acabar. Que são coisas diferentes que o arquiteto não sabia, porque uma sujeita mentiu para o elitismo do mundo, para o establishment. Outra coisa, o Banco Central e a Casa da Moeda não tem nada a ver com essa merda. Por quê? Porque o Banco Central e a Casa da Moeda, eles são autodependentes do setor produtivo. E tem mais uma coisa que o arquiteto vinculou a essa teoria. Quando o arquiteto criou o mundo da Matrix, ou seja, o modelo de estado econômico para se manter a estrutura, ignorando as pessoas, ele estabeleceu que o Brasil, a Casa da Moeda, teria um forte valor vinculativo, a Petrobras e a Imperial Diesel teriam um forte valor vinculativo à guerra do tráfico de drogas. Ou seja, o Banco Central do Brasil e a Casa da Moeda está ligado diretamente ao número de criminologia, ao setor criminológico. É natural que no Brasil se faça guerra de homicídio, sabia? Porque ficou estabelecido isso. Por quê? Porque hereditariamente o Brasil não se desenvolveu em nada. O Brasil não se desenvolveu na tecnologia. No Brasil não se faz uma máquina de escavar chão. No Brasil não faz robótica. No Brasil não faz nada, gente. O Brasil ele é um território de guerra para fazer óleo diesel, para sustentar máquinas europeias, máquinas dos Estados Unidos. O Brasil é o maior exportador de óleo diesel do planeta, ou matéria-prima. Tá entendendo a merda que tá? Os economistas do Banco Central não sabem disso. Porque eles são pessoas terceirizadas no pensamento elitista. Eles não têm noção dessas coisas. Mas a Casa da Moeda tem um forte valor vinculativo. Ou seja, se a taxa de homicídio, por incrível que pareça, se a taxa de homicídio, assassinato e morte no Brasil cair, a economia do Brasil interna trava. Porque na teoria do arquiteto, o Brasil foi feito para fazer óleo diesel, para sustentar outras macroeconomias do mundo. Você está entendendo? Você está entendendo como que o negócio enganchou, travou? Pois bem, o arquiteto falhou e não entendeu, e por isso que o prédio do arquiteto no filme Matrix caiu, porque o arquiteto, ele chegou, por mais que o arquiteto tem várias portas ocultas de toda a teoria do sistema, uma porta foi ocultada para o arquiteto, que foi a porta da Imperial Diesel e a Petrobras. O arquiteto sempre acreditou, e é por isso que eu estou aqui, o arquiteto sempre acreditou
que diesel era derivado de petróleo. E isso foi a causa que o arquiteto quebrou. O arquiteto ele não sabia, o arquiteto ele não conseguiu reajustar a economia ou manter a economia da Matrix estabilizada. Por quê? Porque ele não sabia a diferença entre a Imperial Diesel e a Petrobras. Mas ele sabia que o petróleo ia acabar de um jeito ou de outro. Então é por isso que o arquiteto fechou o filme de Matrix, Matrix Reloaded, com chave de ouro. O arquiteto ele fechou a Matrix com chave de ouro porque de uma forma ou de outra o petróleo vai acabar um dia. E é por isso que o arquiteto não morre no filme Matrix. O prédio dele cai, mas ele não morre. Ele não morre porque ele falou, olha, eu não sei, tem um erro dentro do sistema. Eu não sei o que é porque eles mentem. Os PhDs, as pessoas que criaram a teoria, a Petrobras está ignorando algum fato para mim. Eu não sei porquê, mas eles estão ignorando. E é por causa da Imperial Diesel. Então ele falou, o que o arquiteto falou? Ó, o sistema está no ano 2000, o arquiteto falou, o sistema está falido. O sistema está falido. Eu criei uma pessoa para investigar isso, que sou eu, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu criei uma pessoa nos anos 80 para investigar isso. Eu vou dar todo o meu conhecimento a essa pessoa. Eu vou permitir que ele entre na minha sala, investigue todas as salas que eu tenho aqui, para ele falar para o mundo o que está acontecendo, porque eu não entendo. O arquiteto, mentiram para o arquiteto sobre a relação da Imperial Diesel e a Petrobras. Está entendendo? E o arquiteto sabia que de uma forma ou outra o sistema está condenado. Por que está condenado? Porque petróleo é uma coisa e diesel é outra coisa. Diesel não provém de petróleo. Diesel provém de cadáveres humanos. Então, um estado de guerra acelerado gera mais óleo diesel. Está entendendo? O nosso governo fez troca com o mundo todo. Na teoria do arquiteto, o nosso governo do Brasil tem que vender óleo diesel para conseguir tecnologia. O dinheiro é só um meio para as pessoas aí interagir. Mas dentro do elitismo mundial macroeconômico, o que funciona é jazidas de óleo diesel em troca de tecnologia. Ou seja, a Alemanha faz máquinas de cavar asfalto, de cavar rua, e a gente tem que exportar para eles óleo diesel. Então tem que criar um cenário de guerra. E é por isso que o Brasil tem um nível alto de ignorância. As pessoas não podem entender o sistema. É por isso que eu estou aqui, para falar isso. Você está entendendo? Ou seja, se eu educo muito uma sociedade, não há guerra porque as pessoas são altamente educadas. O tráfico de droga, assassinatos, latrocínio, roubo seguido de morte, tudo isso é um programa da Imperial Diesel, para gerar óleo diesel. Entendeu? A cidade de Carapicuíba foi feita justamente para isso. Tem pessoas que estão presas na ilusão apática da Matrix, porque o que acontece? Essa cidade de Carapicuíba, tudo isso aqui era um sítio, uma fazenda. E foi passando de geração em geração. Só que o que acontece? Justamente para disputar a guerra da Imperial Diesel, a Petrobras e a verdade do terceiro milênio, aqui se acumulou várias famílias e cresceu-se gerações e gerações de pessoas aqui. É por isso que essa cidade vai ser destruída de um jeito ou de outro. Tá? Tá decretado. Tanto por termos de leis biológicas, quanto por falha sistêmica na capacidade econômica baseada na densidade demográfica. Ela é uma cidade populosa que não tem trabalho subsistencial a longo prazo. Ela vai quebrar essa cidade. Carapicuíba está falido, gente. Está falido há mais de 15 anos. Hoje ela serve como uma cidade de jogos, para justamente discutir o elitismo do novo establishment mundial. Pois bem, pessoal, é uma falha sistêmica. O mundo precisa de óleo diesel. E o diesel alimenta, tem cidades no mundo que funcionam com geradores baseados em óleo diesel. Motores que geram energia elétrica baseada em óleo diesel. Por quê? Para manter o número de população do mundo, ou seja, para que o mundo não cresça a população muito alta, porque um ser humano demora para morrer. Né? Você nasce, se você for bem alimentado, ter uma boa educação, você praticamente vive 150 anos. E não dá para ver. A Matrix não foi feita para uma pessoa durar 150 anos. A Matrix foi feita para calcular em média a vida das pessoas de 65, 70 anos. Tá entendendo? As pessoas têm que morrer em média assim, com 70 anos de vida no Brasil. Essa é a teoria do arquiteto. E tudo isso foi por água abaixo por causa do petróleo, tá?
que é um outro agravante fundamental na história da humanidade. Então, Rio de Janeiro é a sede da... Rio de Janeiro e São Paulo são as duas cidades. A diferença é que Cristo, foi falado que Cristo viria para explicar isso no Rio de Janeiro. E não veio no Rio de Janeiro. Cristo ficou entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Dependendo dos passos de Jesus, né, ele iria voltar para o Rio, ou ia ficar no sul do Brasil, ou ia ficar no estado de São Paulo. Como a discussão em torno da Imperial Diesel está em andamento, Jesus Cristo tem que ficar no estado de São Paulo. Ele pode ir para o sul e pode ir para o norte. Não no Rio de Janeiro, porque já foi decretado falência do estado do Rio, tá? Rio de Janeiro hoje é um estado falido, tá? É igual a cidade de Carapicuíba. O estado de Rio de Janeiro foi declarado falência. Primeiro, pelo alto nível de analfabetização, analfabetismo. Segundo, pela falência da Petrobras no futuro próximo. O estado do Rio de Janeiro, ele era para ser bombardeado pelos caças das Forças Aéreas, na verdade. O próximo país que os Estados Unidos ia buscar óleo diesel em larga escala era no Rio de Janeiro. Favela da Rocinha, Morro do Alemão, todas aquelas favelas do Rio de Janeiro. Ali já era para ser bombardeado pelas forças do Atlântico Norte, que eles chamam, né? Por quê? Porque são cidades que se desgovernaram, não se educaram, estão invadindo a Mata Atlântica e, de qualquer forma, o Rio de Janeiro está falido. O Rio de Janeiro é a réplica de Carapicuíba. É um estado falido. Eu acho que é por isso que os Jogos Olímpicos estão sendo discutidos aqui. Por quê? Porque, na verdade, era para o Rio de Janeiro ser destruído. Quem está na linha de frente desses assuntos é o Reino Unido, Grã-Bretanha, e o Vaticano. Beleza? E tudo isso porque... Chegamos a esse ponto, por quê? Porque o modelo da Imperial Diesel foi fortemente mentido entre a Petrobras e o modelo da Imperial Diesel. São coisas distintas. Você está entendendo o que eu estou falando? É isso. É simplesmente isso. Outra coisa. As mulheres achou uma solução onde a maioria aceitou o programa. É dinheiro. Você atinge um estado de guerra, guerra do terceiro milênio, comida, medicina, cigarro, bebida alcoólica, drogas, sexo, doenças sexuais, eutanásia, tudo que você imaginar para combater a vida, ou seja, fazer a vida morrer rápido para gerar óleo diesel, é a guerra do terceiro milênio. Então tem armadilhas econômicas, tem armadilhas no dinheiro, assassinato, roubo seguido de morte. O exército do Brasil, na verdade, gente, o exército do Brasil é o cara que anda de moto na rua. O exército do Brasil não é um cara fardado com a roupa da força militar, com o padrão militar. O exército do Brasil é a marginalidade. Você não sabia disso? É eles que matam. Quando a ordem vem lá de cima do sistema para mandar matar uma pessoa que estrupou uma criança, que fez desvios de conduta, de crime do colarinho branco, é a marginalidade que mata. Eles usam a ignorância para matar essas pessoas. O Brasil, na verdade, tem uma lei executiva de pena de morte, sabia? É que você não sabe, mas é... Quando você vê um assassinato no trânsito, quando você vê um assassinato de um executivo, é pessoas que desviou dinheiro do governo e eles usam o exército da ignorância. Você acha que uma pessoa... Como é que um bandido do Rio de Janeiro consegue armas de 2 milhões, armas de 5 mil, 10 mil reais, só pelo tráfico de drogas? Cara, é muita ignorância a pessoa não entender isso. O exército do Brasil é as crianças, é os adolescentes que trabalham no Morro do Rio de Janeiro. Você não entendeu isso, cara? Que é uma guerra que não tem fim no Brasil? O Brasil foi feito para ter uma guerra infinita, para gerar óleo diesel. E de qualquer forma, esse negócio falhou porque o petróleo é uma coisa e o óleo diesel é outra. E o petróleo vai acabar de uma forma ou de outra. Quando você vê um homicídio, quando você vê um assassinato na rua, aquilo ali é o sistema da Matrix. É a baixa do sistema. É o exército que está executando, é pena de morte. Aquele cara foi preso, foi condenado.